Olá, gente! Estamos aqui em mais um episódio do Resident Cast. E eu sou Martina Duarte, sou médica. Finalmente! Doutora Martina! Meu Deus, como demora. Outro mas, patamar. enfim, Outro vou até padrão. repetir, sou médica formada pela Universidade Muito de Pernambuco. bem, muito bem. Agora sim. Há uma semaninha, mas já vale, né? Com certeza. E Tá vamos valendo pra demais. mais um. Vale demais. Que bom, né? Que chegou. Chegou. E vamos para mais um episódio que promete. Promete esse episódio. É isso, Martina. Eu sou Tatiana Calado, eu sou R1 de Dermatologia do IMIP aqui de Pernambuco. E vamos dar continuidade, né, ao nosso projeto de receber residentes, estudantes de medicina que estão passando por essa árdua tarefa de se preparar para a residência médica. Todos os processos envolvidos, os desafios, os medos, que vão trazer para a gente tudo o que está acontecendo, tudo que aconteceu de especial e de desafiador também nessa caminhada. E hoje, né, temos um convidado muito especial. Muito especial. A gente tem muito prazer, né, de trazer hoje Gabriel Mello com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, menina. Prazer. Primeiro, eu agradecer a vocês pelo cuidado do convite, certo? Para mim é uma honra estar aqui com as duas, conhecer as duas momentos diferentes da vida. Foram ambas maravilhosas, só tenho memórias boas. Para mim é um prazer encontrá-las dessa outra forma. Tá? Eu sou Gabriel Mello, sou médico residente do 3º ano de pediatria do Hospital Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco. Fui formado pela UPE também, assim como Martina, certo? Em 2020. A faculdade foi meu monitor. Dividimos projeto de extensão, não foi? Certeza, Tivemos meu filho. aí uma história juntos. Breve, Estrada. mas sim. Gabriel Foi. formou bem antes de mim, né? Que massa. Tempinho. Que massa. Para mim é um prazer estar por aqui. Prazer, bom, Gabriel. que bom, que Prazer bom. receber você. Muito bom que Obrigado, você está aqui meninas. hoje. Já conheço o Gabriel faz um tempo, É. de outros carnavais, né, Gabriel? Com certeza, faz um tempinho bom. Pra quem não sabe, antes de medicina eu fiz jornalismo. E aí o mundo é muito lindo, na verdade, né? Com A caminhada da gente. Quando eu fiz o meu TCC de jornalismo, a gente falou sobre palhaçoterapia e Gabriel fazia parte do Entrelaçadas. Sim. E a gente fez uma intervenção, né, em Olinda e Gabriel Que pôde legal. fazer parte do meu TCC de jornalismo. Foi mesmo. E foi um prazer. E ainda foi na minha defesa. Fui, Não com foi? certeza. Na Sim, federal foi Sempre maravilhoso. muito querido, muito prestativo. Pois O Gabriel é. já tem essa... Maravilhoso. Prazer demais Foi ter uma você honra. hoje aqui e esse reencontro. Oh, meu Deus. Muito honra é obrigada. minha, prazer muito obrigada, enorme. Gabriel, de verdade. E vamos começar, então, o nosso podcast. Gabriel, me conta pra gente, traz pra gente como é que foi a tua escolha, né, para fazer, primeiramente, a decisão de fazer a residência médica. Foi ainda já na faculdade? Como é que foi essa escolha? E também, né, por que pediatria? Sim. Então, a ideia de fazer a residência, para mim, é que eu não vi outro caminho, sabe? Eu acho que a medicina como um todo tem vários caminhos, a gente pode escolher, acho que cada um tem aí sua privacidade, sua história pessoal de decidir o seu caminho, mas para mim, a medicina que eu sempre acreditei era uma medicina realmente embasada, que eu tivesse perto de mestres, de pessoas que estivessem atualizadas, pessoas que pudessem me trazer o que eu queria empregar, sabe? Eu queria estar perto de pessoas que eu admirava, principalmente cientificamente, no caminho da medicina, né? E aí a residência se tornou um caminho óbvio para mim, principalmente, assim, a ideia de emendar. A gente sempre fica ali, eu vou fazer um ano, não vou. Acho que aí vai muito da história pessoal de cada um, sabe? Cada um sabe onde precisa, onde não precisa estar. A necessidade também. A necessidade, se é a tua necessidade financeira, até a necessidade da tua saúde mental, tu parar um pouco, descansar. Isso é verdade. E eu vim começar a refletir isso no internato, né? Assim, eu acho que antes disso eu nem sonhava com isso, aquela ideia de estar muito longe disso tudo. E aí no internato, eita, peraí, agora eu tenho que começar a pensar nisso aí. Eu vou sair daqui e vou para onde, né? Talvez, assim, muitos colegas meus não fizeram direto e pensaram assim, pô, eu emendei colégio e aí emendei faculdade e não quero emendar de novo. E, pô, é super justo, né? Tá tudo Sim. bem, né? Tá tudo É ótimo. uma opção de caminho. Super válida, sendo que para mim não fazia muito sentido. Eu queria continuar aquela etapa porque eu achava que para mim dava, sabe? E aí realmente foi uma ideia muito importante para mim. Eu acho que foi o gás necessário ter usado esse finzinho. E aí a PED foi até um caminho diferente. Quando a gente foi recebido na minha residência, inclusive, a gente foi recebido tipo assim num piquenique. E aí foi passada, né? A cara da residência A da cara PED. da pediatria. Você Pois não é. pensa isso numa residência de cirurgia geral? Na Pois é, PED sim. a pediatria, Tão legal, né? Pois é, eu puxo a sardinha, né? Claro. Sim. E a gente foi recebido, e aí, tipo assim, cada um foi tomada a palavra, assim, cada um, tipo, como é que você chegou aqui? Sabe? Foi massa isso aí, esse momento a gente se ligou bastante, se conectou.
E aí, o meu caminho foi muito diferente dos meus iguais. Não foi aquele caminho, eu sempre pensei em criança. Eu andava com eu estetoscópio. achava que sim. Não, Tinha essa impressão de jamais. que sempre queria pediatria. Não, Jamais. Né? Veja, Legal. tipo assim, primeiro, eu entrei na Liga de Pediatria, quando eu era no 4º período, quando podia entrar, eu entrei. Certo. Em março, eu tive contato, achei legal. Guardei ele na caixinha das boas memórias, tipo assim, gostei desse tipo de paciente, gostei das chefes que estavam lá, achei que era uma galera que se ligava ao modo que eu pensava medicina. Legal, guardei ali. Mas realmente não fechei meu coração, sabe? Segui o curso. E aí foi passando o curso, eu ia gostando de outras coisas, mas não tanto quanto a PED. No internato, eu cheguei a rodar um mês de clínica no Miguel Arraes, que foi para mim um mês maravilhoso, assim. Rodei 2 meses lá. Teu coração, balançou muito, Eita. muito mesmo. Fiz, caramba, será que Colocou é isso? na dúvida, né? Mas ainda, assim, eu sempre fui muito tranquilo com as minhas ideias, sabe? Assim, eu relaxei e falei, não, vamos lá, o estudo é o mesmo, né? É verdade, tipo assim, a concentração para estudar, para ir ralar é a mesma. Vamos embora. E aí segui, até que rodei geriatria, ali na UPF, acho que não é esse perfil que eu gosto tanto. Se eu for para a clínica, eu vou ter que lidar com esse tipo de público, é inevitável. E eu fiz, não, vou tentar PED. E aí não era apaixonado ainda, era uma ideia boa, era uma ideia que eu gostava, mas não era paixão ainda não, sabe? E aí, como eu sempre brinco, eu só me apaixonei mesmo no meio da residência. Assim, nos primeiros meses, né? Interessante, né? É um caminho diferente da PED, né? Acho que a PED tem muito esse apelo emotivo, eu nasci para isso. Não, de jeito nenhum. Longe de mim mesmo, assim. Você foi bem racional, então, nessa escolha, né? Mais porque do que eu geralmente sou. Vezes, né? A emoção, às vezes, fala mais alto, principalmente nessa especialidade. Certeza. A gente vê muito. Mas eu não sabia. Sim, pois é. E aí, eu realmente vi, assim, a residência a gente se cansa muito, né? É uma rotina muito nova e exaustiva, dependendo do que você aguenta de carga, de onde você tá. Fiz, não, era aquele lugar que eu tava muito cansado, mas tava muito feliz, tava satisfeito com o que eu tava fazendo. Fiz, não, é isso mesmo e hoje em dia não me vejo fazendo outra coisa de jeito nenhum, assim, passa longe essa ideia. Mas chegasse a titubear, assim, em algum momento na residência, nem no R1, naquele rodízio mais pesado. Rapaz, eu olhava assim e fazia, é o rodízio, não é a pediatria, sabe? Eu tinha a ideia clara de que, tipo, era o momento, e vai sabe? Passar, né? Isso, né? era eu cansado, era o eu cansado e não eu racional que fez aquela escolha, tipo assim, baseada em tantas outras coisas que me fizeram escolher a PED e não foi esse cara cansado com chefes que não me instigavam, não era isso, sabe? Era o momento que eu tava passando que era difícil. Sim. Que vão existir, né? Com certeza. São inevitáveis. Então, Gabriel, tu entrou na residência, assim, ainda um pouco na dúvida, assim, poxa, será que é esse o caminho ou não? Não tinha aquela convicção. Isso, exatamente, tá? Era assim, eu sabia que eu queria emendar a residência, sabia que das coisas que eu vi, tipo, a gente na nossa faculdade, a gente não roda, tipo, oftalmo perfeitamente, otorrino perfeitamente, rádio. Muito pincelado, né? Exato, são áreas que a gente tem pouquíssimo contato e não podia nem dizer, tipo, tenho afeição por isso. Não, eu nunca nem experimentei. Mas das áreas que eu experimentei, PED era com certeza que eu gostava mais e que eu me via fazendo, sabe? Então, foi baseado assim, isso aqui eu experimentei, gostei, vamos ver se é isso, indo a fundo. E deu certo. Que maravilhoso. Foi maravilhoso. Maravilha. E como é que foi, então, a decisão agora em se preparar para, de fato, estudar para a residência? Isso foi uma decisão consciente que você tomou já desde no internato, no 6º ano? Como é que foi para você? Pronto, para mim é isso, assim, eu botei na cabeça que assim, no internato eu virava uma chave, sabe? Não era uma coisa mecânica, era uma coisa fluida, mas que eu tinha na minha cabeça que não podia ser aquele estudo tão esporádico. É um concurso público, né? A residência médica é um concurso público, então tinham outras pessoas que estavam ali ralando comigo e eu tinha que me destacar de alguma forma para conseguir a vaga que eu almejava. Então, eu sabia que eu ia ter que virar uma chave. E aí, a partir desse momento, eu decidi me preparar. Tipo assim, não foi uma estratégia, foi uma estratégia da minha cabeça mesmo, não era algo, eu não tive coach, mentor, não, realmente era uma coisa que eu pensei, vi que foi dando certo ao longo do caminho. Eu tenho uma coisa pro bem e pro mal, que é ser bem cabeça dura, eu sou muito cabeça dura, então se eu boto uma coisa na minha cabeça, tanto positiva como negativa, é difícil tirar da minha cabeça, até que você me prove. Então, para as coisas boas, isso é maravilhoso, né? Assim, eu mantenho ali, eu sou bem resiliente nesse ponto, assim, eu aguento a porrada e vamos seguindo. E a preparação foi mais ou menos assim. No primeiro ano do internato, eu não me cobrava tanto esse estudo regular, mas assim, tudo que eu encontrava durante as minhas práticas do internato, eu ia para casa dar uma lidinha.
sabe? Eu ia para casa dar uma lida melhor, pegava material, ó, como é que isso já caiu? Gostava muito de pegar prova antiga, como é que isso já caiu? Desde o 5º ano tu fazia isso? Desde o 5º ano eu fazia isso. De maneira Não era menos organizada, no caso, mas já fazia, já pensando. Exatamente. Eu tinha o foco ali, mas o foco era aprender com meus pacientes do internato. Mas o que eu via não deixava de ver o viés de prova, o viés que aquilo ali era cobrado no concurso que eu queria prestar, sabe? Então, foi por aí. Mas eu não me cobrava tanta regularidade. Era um cara que, assim, estudava todo dia de acordo com o que eu visse. Se no dia eu não visse nada interessante, eu não visse nada de novo, eu também não fazia grandes questões de estar aperreadíssimo em casa para estar me desdobrando, não. Então, eu fui bem permissivo nesse primeiro ano. Mas, de toda forma, a gente vê coisa nova todo dia na medicina, né? É difícil não ver. É difícil, né? Então, todo dia eu vi algo que eu não sabia. Ou todo dia eu vi algo que eu, sei, mas não estou ali 100%. Tem uma coisinha que me perguntavam sobre aquilo que eu não sabia. E aí, eu me forçava, era praticamente um estudo diário. Era ótimo. Que aí, acho que isso me deu uma base muito forte, porque eu sempre fui um cara muito de estudar por repetição. Acho que talvez seja aí algo muito importante, você entender que tipo de estudante você é. E eu identifiquei esse estudante em mim desde o cursinho pré-vestibular, né? Tipo assim, eu sou um cara da repetição. Entendi. Então, por exemplo, para mim, o flashcard, para mim, é uma coisa sensacional. Coisa que eu aprendi a fazer estudando para o vestibular, em medicina, sim. e que eu levei para a minha vida. Levei na faculdade, levei para a residência e agora levo para a prova da subespecialidade. Levo da mesma forma. Continuo o cara que faz flashcard, que responde flashcard. Massa. E aí, isso eu já fazia no primeiro ano. Eu já criei uma boa base minha. Né? Porque tu já tem um repertório de antes, né? Isso. Da época do vestibular. Né? Exatamente. Então, assim, eu terminei solidificando essa base de estudo com isso. E aí, o segundo ano não. O segundo ano eu fiz, eu tenho que dar uma direcionada. É o meu ano, né? Exato. Esse estudo bambo aqui, que o que aparece eu estudo, não é só isso. A gente sabe que as provas são concursos, então eles cobram rodapé, eles cobram o que não aparece. Sim. Ele coloca coisas de modo que a gente não vê no dia a dia, né? Tipo a saúde coletiva. É algo que a gente vivencia, mas com o que eles querem de legislação. E, isso não é algo do dia a dia, né? Sim, de jeito nenhum. Então é algo que eu precisei me adequar, sabe? E aí entrei num curso preparatório que me dava basicamente o que eu precisava fazer, ele me dava uma rotina de estudo, que, como eu disse, a minha cabeça dura funcionava para isso, né? Eu tinha uma base muito sólida do que eu ia fazer durante o ano e segui até o fim, sabe? Tô cansado, certo, afrouxava um pouco, mas respira, volta a remar, sabe? Eu sempre brinco muito e digo muito que, assim, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. A preparação para qualquer coisa a longo prazo é uma maratona. Com certeza. Eu não preciso dar o pique total em um dia. Eu preciso manter o ritmo de modo que eu nível de aguente constância, né? todo dia. Né? Se eu der um pique um dia, eu vou me estrepar lá na frente. Não é isso que eu quero. Né? Sim, exato. Como é que, assim, para entender, né? Como é que você conseguia balancear mesmo a tua rotina no internato, né? Naqueles rodízios mais atarefados, rodízio do de sexto CG, ano, lá no Complicado. não é? Que, enfim, é difícil, viu, pro ser humano. Como é que você conseguia fazer esse conciliamento? Então, eu vivi, né, Tati, uma situação muito peculiar. Eu era o segundo ano que estava no meio da pandemia. Meu Deus, é verdade. Então, foi 2020, as coisas pesavam muito de forma diferente, né? Tipo, a gente vivia uma novidade a cada dia, né? Tipo assim, então, talvez esse fator de ansiedade emocional foi muito mais difícil do que a minha preparação que eu tinha em mente, né? Eu tinha em mente uma coisa maravilhosa que, tipo assim, é isso, durante cirurgia a marcha vai ficar um pouco mais lenta, mas, sei lá, durante os meses de APS eu vou carga total. Enfim, nos meses de opcional eu vou com carga total, mas não saiu como planejado. Não foi muito bem, né? Ficou longe do planejado. Você formou no meio ou no final, Gabriel? Eu me formei em setembro. Em setembro. Nem meio Era certinho. Previsto para julho? Era previsto para dezembro. Foi a turma que adiantou. Adiantei. Eu perdi. Ou seja, mais uma bagunça aí para conseguir lidar, porque você vem desde o primeiro ano de medicina com uma data, né? Forma no final do ano. Aí, de repente, forma antes. Foi maluquice, assim. E tinha aquela pressão, né? Dos novos médicos que estavam vindo para poder assumir, né? Exato. UTI Covid. A dianteira. As UTIs Covid. E eu que só pensava em criança, fazia, bicho, não tem Covid não. Pelo amor de Deus, socorro. É complicado. Então, foi muito difícil, assim. E era toda semana tinha assim, a reitoria vai dar a vocês a oportunidade de se formar.
Aí, quem vai se formar, quem não vai, Nossa, quem vai, quem não vai. Uma novidade, né? Aí na outra semana, não, a reitoria não vai dar mais essa opção. Poxa. Não vai, porque vai cair não sei o quê, E chegava um momento que toda semana tinha essa decisão. Assim, Caramba. faziam listinhas de WhatsApp, né? Essa aqui é a listinha de quem quer se formar. Eu ficava... Não quero. E aí, não tem como a ansiedade não tomar conta no primeiro momento. Você fica assim... E aí, eu vou botar meu nome, não vou ser médico logo, não vou. E aí... Ainda tem a prova. Ainda tem a prova. Exato. E aí você fica assim... Teve uma hora que eu decidi não me estressar. Fiz, quando sair finalmente uma resolução definitiva, eu vou me estressar. Mas enquanto for isso, de toda semana uma decisão, eu não vou mais olhar esse grupo nesse aspecto. Assim, eu não vou mais ler sobre isso. Porque estava gerando um foco de ansiedade que não tem, até ser algo oficial, era algo oficioso. Então, não ia mudar a minha vida, sabe? E aí, talvez esse tenha sido o ponto mais difícil, porque em alguns, eu fiquei, acho que quase 2 meses parado, e mesmo estando no segundo ano, e aí, assim, tipo, a minha rotina de estudo, ela seguia nos dias que eu estava parado, sendo que eu ficava o resto do dia ocioso. Eu ficava tipo, será que eu não devia estar estudando mais não? Já que eu tô em casa, já que eu não tô no rodízio, eu não devia estar estudando mais não. Acho que eu devia estar estudando mais. Sendo que eu pegava o livro, eu estava cansado, já tinha estudado tipo 4 horas seguidas. Né? Ainda tinha esses BO de grupo de WhatsApp, vamos ver, vai se formar. E o caos no mundo, não, né? E o caos no mundo, e tipo assim, horrível. Aquela convivência familiar, né? Tipo assim, sim, obrigatória. Caos. Caos. Entendi. Mas aí, quando as coisas voltaram ao normal, Tati, aí eu pesava muito a mão, assim, continuava nessa lógica, tipo, os rodízios mais pesados, eu vou me respeitar o meu cansaço, mas não vou parar, era isso, eu desacelerava, parava não. E nos rodízios mais tranquilos, eu acelerava um pouquinho mais, porque eu tinha um pouco mais de gás. E assim, Tati, eu sempre tinha muito o pensamento de que, mesmo nos rodízios pesados, por exemplo, cirurgia, que a Martina falou, a gente tem momentos de ócio dentro do rodízio. Eu podia não estar na minha casa, sim. Infelizmente, mas eu estava esperando alguém passar uma visita, eu estava esperando uma cirurgia. E nesses momentos, eu tinha meus velhos flashcards no celular. Então, eu não parava de estudar. Né? O que as pessoas gostam muito de fazer questão, eu não conseguia me concentrar tanto em questão fora de casa. Mas os meus flashcards, eu entrava ali na minha bolha e, flashcard para cima. Era o que eu fazia. Já otimizava, né? Teu tempo. Sempre. E já ficava lá no ócio, né? Só conversando besteira. Exato. Tinha momento, claro que tinha, né? Tipo, mas quando eu podia, via, acho que vai demorar muito, acho que eu vou chegar em casa muito cansado, eu vou estudar aqui mesmo. Porque tem tempo, tem espaço, não estou fazendo nada, eu vou render meu tempo. Com certeza. Encontrava. E a escolha, assim, você se formou na UPE, né? E você tá fazendo sua residência na sua casa, né? Sim. No OC, no Hospital Oswaldo Cruz, na casa de vocês, no caso, né? Sim. Bairristas aqui hoje. Demais. Mas, assim, como foi a escolha do teu hospital, assim? Como é que você se via, né? Tu tinha essa questão de visualizar, você como doutorando, já se visualizando no residente, em qual local? E dos locais, assim, Gabriel, pensar só aqui em Pernambuco mesmo, pensou em outro estado. Pronto. Estando em Pernambuco, tinha uma ordem que já tinha isso antes, já tinha pré-determinada. Pronto, essa loucura aí de tipo, minha ordem, minha preferência veio depois que eu decidi que eu não ia prestar prova em outro local, né? Eu fiz, só vou fazer prova em Pernambuco. A gente tem essa particularidade também da prova da gente ser muito específica, né? A CSPE tem as particularidades dela. Então, assim, eu consegui realmente manter esse foco em uma prova só, em uma banca só. Então, eu tinha que entender como é que essa banca funcionava. Foi mais fácil para mim quando eu tirei as outras opções da minha cabeça. Eu vou focar nisso. Tá. Aí entra a segunda loucura, né? Tipo, eita, qual vai ser a outra? O que é que eu vou fazer? E aí eu acho que volta a ser algo muito individual, sabe? Volta a ser algo que a gente tem que dosar o que é bom pra gente. Com certeza, Tato, lado afetivo de eu me ver na minha casinha de novo, que eu tenho muito respeito, muita gratidão, eu poder voltar contribuindo como residente e aprendendo mais foi algo muito chamativo. Né? Muito. Pesa bastante, realmente. Mas a gente também não pode ser só ilusão, né? A gente não pode ser só fantasias de coisas maravilhosas. A gente tem que ser muito racional também. Tipo, o que é que... Eu sou o rei, assim, dos prós e contras. Em tudo na vida. Das coisas mais básicas, às coisas bem grandes na minha vida, eu sempre faço prós e contras. Aprendi na minha terapia que isso legal. Vantagens e desvantagens, sempre. Né? Sempre. E tipo assim, será que só tem um contra? Tá, mas será que esse contra não é determinante para ser tão contra? Forte o suficiente para mim. Isso eu sempre dosei muito. Então, para escolher os locais que eu ia fazer, a ordem foi por aí.
Então, para mim, um ponto muito forte do Oswaldo Cruz é que a gente termina conhecendo vários hospitais da rede, certo? Da rede de saúde daqui de Pernambuco. Então, eu rodo pontos fortes, muito fortes no Oswaldo Cruz, rodo pontos muito fortes no IMIP, que é um grande centro formador de pediatra, rodo no Maria Lucinda, que também tem muita gente massa, e no Hospital das Clínicas da Federal. Então, poxa, basicamente os maiores eu conheço tudo, né? Então, exato. eu termino conhecendo todo mundo, faço meu network bem legal em todos os cantos, pertenço à minha casinha, que eu já tive a oportunidade como doutorando de ver que a residência era dirigida por chefes que eu admirava, tanto humanamente como tecnicamente, pessoas razoáveis. A minha residência é uma residência de poucas pessoas, de poucos residentes, então a gente realmente se conhece pelo nome, a gente sabe as particularidades de cada um, tem um contato direto, e é muito olho no olho lá. Então, eu acho que era muito o perfil que eu acreditava ser formador, sabe? Eu acho que você sai uma excelente profissional de quase todas as residências que a gente tem aqui de PED, mas que a gente tem o direito de escolher assim, acho que essa aqui é mais minha cara. E eu tive, assim, o prazer, a sorte e a ralação aí do meu processo dar certo para as vagas do UOC, né? Que termina sendo um dos locais bem disputados. Com certeza, dentro da pediatria. É interessante, né? Porque aí você já tinha todo esse processo de se ver, de se visualizar nesse lugar e poder, assim, estudar e poder estar no lugar pelo qual você desejou e lutou. Acho que isso muda totalmente, né? O caminho da residência. E, Gabriel, falando agora da preparação em si, se a gente fosse pegar, assim, você sempre falou de prós e contras, né? A gente estava falando sobre isso. Tu consegue elencar para a gente alguns erros que você cometeu ao longo do processo, né? Pode ser também durante o internato. O que é que você achou que poderia ter feito diferente, se você avaliando assim, o Gabriel do passado, naquele momento? Sim. Claro que um desconto, né? Pandemia, sexto ano. Tem que dar esse desconto. Se forma ou não se forma, complicado, né? Foi erros e acertos também. Tipo, a gente consegue olhar para determinado momento e, caramba, isso foi um acerto que eu tive. E o que é que tu acha, assim, teus erros que foram mais gritantes e os teus melhores acertos aí desse período de preparação? Imagina só um ponto para destacar que essa questão do flashcard que ele trouxe do vestibular, né? Da tua época de vestibular, que foi um processo até de autoconhecimento teu, né? Que você viu que você gostava daquela técnica de estudo. Que com certeza. Você se encaixou muito bem e trouxe isso, assim, porque são 6 anos de curso, né? Então, no caso, você estava no internado um pouco menos de 5 anos, mas você trouxe novamente essa técnica que já tinha dado certo para você. Persiste com ela aí, né? Ele já disse que é fiel companheira. O estudo da sub, ele já vem com os velhos. É verdade. Isso com certeza deve ter sido um dos acertos, né? Muito baseado pela tua vivência prévia. Exatamente, assim, eu acho que é muito importante a gente se conhecer, né? Eu acho que esse acerto do Gabriel do vestibular foi muito importante para o Gabriel que eu venho me formando, né? Tipo assim, é isso. Eu me identifiquei que tipo de estudo era legal para mim, porque eu tinha colegas que assim, eu sou fissurado em aula. Pô, eu não sou fissurado em aula. Uma aula de 4 horas não me prende. Nada atrativo para você, assim, né? eu vou estar morto, eu não vou render, vão ser aulas cansativas para mim. Então, assim, eu era o cara que eu pedia por repetição. Então, eu tinha que adaptar o modo de estudo ao meu modo de repetição, que eu sabia que era o modo que eu me dava bem. Tem gente que é fotógrafo, né? Tipo, sabe onde está escrito. Não, eu não era esse cara. Eu era o cara que eu fazia meu flashcardzinho com a minha letra feia ali. Eita, lembrei. Eu digitava ali, quando eu levava para os serviços, eu levava no meu aplicativo. Eu tinha um aplicativo de flashcard que eu mesmo montava, sabe? Eu fui atrás e aí eu identifiquei que isso era muito positivo para mim. Mas algo que hoje eu faço, que eu não fazia, que eu acho que hoje eu cresci muito fazendo, foi o caderninho dos erros. O velho caderninho do erro, ele é muito importante, sabe? E enquanto, principalmente, acho que levando um pouco para a SES, PE, que gosta de cobrar algumas coisas incomuns em outras bancas, que a gente não vê tanto, o caderninho do erro é muito importante. Tipo assim, errei e, ao mesmo tempo, você desapegar de todo o erro sem um autoflagelo, né? Tipo assim, eu deixei passar isso. Nossa, não, calma. Isso é tão importante. Será que esse erro foi porque a banca foi demais? Ou será que realmente eu faltei? Não, esse dia eu estava muito cansado, li esse textinho aqui, fiz esse flashcard aqui meio cansado, não olhei direito e posso ter errado por isso. Ok, puxa ali o seu puxãozinho da orelha pessoal, não precisa ninguém fazer isso por a gente, né? A gente já se cobra um bocado. Ou não, vou me aliviar, eu acho que a banca foi demais, né? Então, o caderninho do erro, para mim, ele hoje é um grande aliado. Eu sinto que eu melhoro muito
fazendo os meus flashcards baseados no caderninho dos erros. Acho que juntando essas duas coisas eu consigo... Interessante, pegar lá e já vai trazendo, associando duas estratégias, né? Que giram muito por aqui, inclusive, né? A gente consegue, a gente vai reconhecendo, assim, coisas que se repetem, né? Em quem chegou lá. Que massa. E essa é uma delas, né? Tanto flashcard quanto caderno de erros, eu acho que é realmente... uniu, né? As duas estratégias. Usar o que botou no caderninho de erro para fazer flashcard. Como é o teu processo? É online ou é à mão? Eu agora faço online. Como eu disse, minha letra não é aquela maravilha, então eu prefiro fazer online. Um aplicativozinho bem básico, gratuito, inclusive, certo? Que faz flashcard. Então, eu mesmo monto, pode botar imagem, tabela, o que for. Que legal. É bem tranquilo. Tá muito fácil, né, o acesso, né? No celular, enfim. É só você, como você disse, no momento ocioso da vida, quando estiver ali, é só pegar e acessar, né? Exatamente. Pra gente hoje, né, na plataforma do Médico Residente, a gente já tem os flashcards prontos. E aí ajuda demais. O melhor de todos os mundos. Sim, né? E o aluno do Médico Residente tem acesso gratuito a um aplicativo muito legal do flashcard também. Aí acho que já tá essa parte. Pra quem gosta do online, né? Porque tem aquela galera que gosta realmente do papel. Aí, total. Eu tinha amigos que tinham usa online, bolos, né? De cartõezinhos assim, em papel. Pegava aquele papel mais grosso, né? E fazia o seu flashcardzinho. Que também é um caminho possível. Total. Eu até utilizei a estratégia do caderno de erros. Só que eu fazia da época de Jurássica, né? Papelzinho, mesmo ofício. E eu fiz aquela montanha de papéis, mas hoje já tem, né, Martina? Porque na minha época não tinha hoje ainda. Já tem, perfeito. Na plataforma já faz parte, né? Já faz parte da plataforma. Aí tá perfeito, caderno de erros. A plataforma da gente tem estado cada dia melhor, né? Um parêntese aqui para enaltecer. Tivemos uma atualização no aplicativo semana passada. Assim, ninguém segura mais. Ninguém segura. Perfeito. Só decola. Tá incrível. Maravilha. E sobre, assim, falando de simulados, como é que você incluiu? Porque, assim, perceba que você gosta muito do próprio flashcard, né? Que tá dentro do estudo ativo, né? Sim. Mas, e as questões? Como é que tu incluía isso na tua rotina? Que ele já deu um spoiler, né? Que tinha dificuldade de concentração quando estava nesse tempo ocioso. Que e é aí, muito importante. como é que tu fazia isso? Já que a gente tem muito tempo ocioso. Em alguns rodízios, né? E era isso, assim, eu terminava buscando fazer meus flashcards, não era nem tanto no meu estudo regular, era baseado, era como se já pensando num caderninho de erro, assim, era um modo diferente. Eu vi o que eu estava errando, o que era muito importante, eu acertei, mas acertei ali excluindo as outras, não acertei com tanta segurança e fazia o meu flashcard em cima. Então, por exemplo, como eu te disse, eu era bem Caxias com a minha programação semanal. Então, todos os dias eu tinha que fazer 20 questões. E toda semana eu tinha que fazer uma prova na íntegra. Eu simulava uma prova. Desde quando? Desde o segundo ano. Eu entrei no segundo ano de internato. Foi de uma semana para outra. Saindo do primeiro ano, tive as miniférias ali. Entrei no segundo. Já estava com essa cabeça. Conseguiu manter na pandemia. Uma prova na íntegra por semana. 20 questões por dia. E 20 questões por dia. Mas esse na íntegra, Gabriel, era na íntegra valendo, tipo, com horário. Essa aqui fazia com a máscara, viu? Cara, aí é suado. Com a máscara e tudo. No primeiro podcast eu falei isso, acho que bateu e Martina não foi. Pra cima. Ela gravou. Assim, é o nível máximo, assim. Eu fico pensando, não consigo chegar. Porque ela simulava sem ar. Eu pegava a pior cadeira da casa. Arrasou. Ia pra um cantinho, assim, desconfortável. Ligava um barulho. Quase uma tortura, quase uma tortura. Ligava aquele brega, né, que a gente pega na sala de prova. É isso. Como era você, assim? O quanto você simulava isso? Contabilizava tempo, parava para dar um respiro, levantava, ia ao banheiro e aí. Mas pronto. Eu respeitava, não tanto quanto tá, as condições adversas. Então, assim, eu fazia no meu quartinho, sentado numa cadeira. Não era uma cadeira desconfortável, era uma cadeira comum. Mas, assim, era sem distração, era o tempo cheio, era o tempo de prova mesmo. Não colocava cronômetro, mas eu olhava no tempinho, sempre fiz no computador, pelo menos inicialmente. Depois eu peguei a prova física para que a simulação fosse melhor ainda. Sim. Então, eu fazia no computador, contando o tempo. Na hora que eu sentava na cadeira, eu tinha 4 horas para terminar e acabou. E era isso, sabe? Sem celular, o celular estava fora do quarto, para nem triscar uma notificação e eu perder ali, sabe? E o período? Fazia no período de manhã, de tarde? Pronto. Como é que eu fazia? Quando dá, a maioria dos rodízios dá pelo menos pra gente ou sábado ou domingo. Sim. E aí, assim, não é um lazer, mas é uma forma que eu tinha muito importante de estar satisfeito comigo, era dormir. Sempre foi
Algum dia na semana eu vou ter que dormir. Gente, é importante, tá? Vamos fazer um parêntese aqui. Não virem bicho. Não virem bicho, né? Não estude enquanto eles dormem. Não faz isso, cara. O burnout vem forte. Vem forte, né? Então não faz isso, gente. É pra dormir. Escuta, Gabriel. Certo. Então, assim, eu escolhia qual dia que eu não vou trabalhar, que eu não vou evoluir. É sábado. Beleza. Então, no sábado, eu dormia sem alarme para acordar. Nunca era algo absurdo, 3 horas da tarde, não. Sim, mas assim, eu dormia bem, 11, meio-dia, sei lá. Variava muito com o meu cansaço. Aí acordava, tomava um bom café da manhã e sentava na cadeira. E só saía da cadeira quando acabava o meu simulado. Sabe? Eu fazia questão de comer reforçado. Esse era meu sábado e meu domingo. O dia do fim de semana que eu tivesse livre. Se eu não tivesse livre, aí eu fazia, sei lá, evoluir pela manhã. Então, eu almoçava, às vezes tirava até um cochilo depois do almoço para a cabeça estar mais fresquinha. E ia fazer a minha prova de tarde e noite. Mas, idealmente, era o fim da manhã, começo da tarde. Geralmente era isso. Entendi. E teu processo de revisão, né? De ficar revendo teus assuntos já estudados, era muito baseado no flashcard ou nas próprias questões? Como é que tu organizava teu processo de revisar os assuntos? Show. Como é que eu fazia? Tipo assim, meu cronograma ainda lembra. É uma coisa tão bitolada, né? Assim, ficou tão marcado que era assim. Nas segundas, eu via a aula proposta. Certo? A aula proposta da semana. Certo? Geralmente estava para ver em um dia, era o que eu fazia. Inclusive, é algo que eu mimetizo agora para a sua especialidade. Veja a aula proposta num dia, no outro dia eu grifava o material escrito da aula proposta, no terceiro dia, e todo dia, lembra que todo dia eu tinha 20 questões para fazer, independente do que eu estava fazendo antes. Certo. Tinha as 20 questões sabáticas ali, tinha que fazer. No terceiro dia, eu ia para a revisão. E a revisão ou era de um assunto que eu notava que eu estava esquecendo, no dia a dia, às vezes até o rodízio ajudava, assim, pô, tô rodando cirurgia. O cara falou de colelitíase, pô, não lembro perfeitamente os pormenores de colelitíase, aproveitação de coisas que eu não gosto. Coisa que você gosta, você grava mais, né? Então, pediatria era algo que eu via que eu revisava pouco porque eu gostava. Então, na primeira passada ali, eu pegava, no dia a dia eu tirava minhas dúvidas com preceptor, com residente, era super tranquilo. O que eu tinha mais dificuldade, eu vi, não, isso aqui eu tenho que sentar de novo e revisar de novo. E baseado nos flashcards também, tipo, esse aqui eu tô errando muito, essa porcentagem de erro nos flashcards de saúde coletiva não tá bom no tema, sei lá, indicadores de saúde, não tô legal aqui. Eita, vou ter que sentar a bundinha e estudar de novo indicador de saúde. Certo, certo. E aí, como é? Aí, continua na tua semana. Aí continuava. Você grifava. Isso, aí no outro dia eu revisava. Sim. Aí nos outros dias, tipo assim, nos dias que sobrava, eu estudava assuntos novos, ou revisava mais. Então, perfeito. Terminava sendo um dia de assunto novo, eu dava pouco tempo para o assunto novo, certo. Porque eu sabia que lá na frente eu ia revisar muito o assunto novo. Certo. Sabe? Não tá fresquinho, tá fresquinho, eu tô errando pouco. Então, significa que lá para frente eu devo errar algumas questões desse assunto. Então, eu vou ter que voltar para ele de alguma forma, né? Sabe? Tipo, a hipertensão. Hipertensão é um mundo. Síndrome coronariana aguda é um mundo, né? Então, eu me contentava em gastar só o tempo de grifar aquela primeira vez e não ficar noiando em saber os pormenores. Porque os pormenores eu ia saber quando eu começasse a errar as questões de pormenores. Sim. Então, eu ia voltar. Então, eu dedicava só, 3 dias no máximo ao que é novo e o resto do dia eu dedicava a revisar o que eu estava mais fraco. Nossa. Era basicamente isso. Bem racional, bem né? Como racional. Ele já... E bem Caxias, assim, disciplinado, né? Eu era muito chato. Sempre vendo... Não, mas muito realmente... Chato. E às vezes é necessário fazer isso, né, sim. Gabriel? Isso me faz pensar sobre como é que tu conseguia, nessa aí tua rotina meio Caxias, de introduzir alguma atividade de lazer, porque a gente sabe que não rola, né? É difícil. Ficar 100% mergulhado nisso. Não, e aí uma válvula de escape, algum hobby, como é que tu conseguia... Talvez assim, namoro, um cinema, alguma coisa que tu conseguia introduzir na tua rotina. E como é que ia? Não rolava de jeito nenhum sair do teu cronograma? Rola, pelo amor de Deus, rola. Conta a gente aí como é que você salvava aí sua saúde mental. Como é que eu salvava a minha cabeça, né? Pronto. Sim. Esse também é outro aprendizado que eu trouxe do pré-vestibular, sabe? Tipo, seguir a mesma rotina maluca de estudos para o vestibular. E esse foi um erro muito grande meu. Eu não dava tanta vazão aquela outra parte do Gabriel que não era o estudante, sabe? Eu não me permitia, no pré-vestibular, não me permitia tanto viver. Por exemplo, eu deixei de ir para várias viagens familiares. Uma praia, eu não ia. E hoje eu olho e faço, que besteira, que imaturidade. Sim. Isso é algo que a maturidade trouxe, assim. Eu posso fazer tudo.
contanto que eu cumpra o que está programado. Por exemplo, eu tinha essas metas que eu digo a vocês, eram metas semanais, de tempo dedicado, não era uma meta diária necessariamente. Então, se no dia eu tivesse um jantar de família, eu só postergava. Nas segundas era o dia de eu ver aula, mas, segunda era aniversário da minha avó, vou jantar com a minha avó. Nesse momento não volta, né? Não Na volta. terça eu vejo a aula. Na terça eu vejo a aula, vai ter um dia menos de revisão essa semana, ninguém vai morrer por isso, sabe? Eu notei que isso melhorou muito a minha vida, Tina. E na minha semana tinha, por exemplo, esse dia que eu fazia a prova era só o dia de fazer a prova. Depois da prova, abraço, beijo, eu vou seguir a minha vida vou namorar, eu vou jogar, eu vou fazer coisas que me dão prazer. Eu vou viver fora dessa bolha que já é muito estressante, já me aperta muito durante outros dias, sabe? E o que é que você costumava fazer, assim? O que é que Alguma atividade o que é que regular? você não abria mão? Não, isso aqui tem que ter na minha semana. Pronto. Eu sempre... A atividade física entrou muito na minha vida. Então, eu tinha que ir para academia. Não era o maluco da academia todos os dias. Eu não conseguia fazer isso. No sexto ano, né? No sexto Inclusive, ano. tu teve um período de uma perda de peso bem significativa, Tive, né? e que aí a atividade física teve Foi que aí entrar. nesse período, né? Foi nesse período que eu fiz entre o quinto e o sexto período. Eu fiz a redução do estômago e eu tive que, tipo assim, reeducação alimentar e reeducação de tudo. Mudou muito, muito. E aí, o físico é minha prioridade. A minha saúde é o que vem primeiro. Eu não vou passar na residência se eu estiver doente, né? Então, a lógica termina sendo bem essa, assim, no modo bem racional é essa. Eu tenho que cuidar de quem eu sou para que eu consiga cuidar de alguém, né? É algo até clichê, mas que é super verdade, né? Não sem adianta, você estar saudável, não tem como. Não adianta eu promover saúde se eu estou fazendo errado lá fora, né? Então, quando eu chegar, eu tinha que ir para academia, mas não era aquela coisa assim, eu tenho que ir para academia, beleza, é um compromisso, mas ela tinha que se encaixar na minha rotina. Sim. Mas eu nunca negligenciei, tipo assim, não precisava ir 7 dias, mas eu ia 3 ou 4 sempre. Era um mínimo estabelecido, Era o mínimo. tipo, 3 dias. O mínimo dias. eram 3 vezes. 3 vezes por semana eu tinha que Acho ir. que tá bem razoável, né? Diante do corre que foi aí o sexto ano dele. Mas e no momento que a academia fechou, Gabriel? Aí eu baixei o grande aplicativo da verdade. Prefeitura do Recife, Caramba! que promovia, e da Nike Não também. conhecia. Tinha uns aplicativos que faziam, que eles começaram a abrir, né, gratuitos. Uns videozinhos de aula, você ia aulas. repetindo, né? Exatamente. Videoaulas, Aí eu assim. peguei minha companheira, minha irmã, que estava em isolamento comigo, e a gente ficava fazendo em casa. Legal. Isso é outra estratégia. Tu deu um insight agora de assim, práticas mínimas e máximas. Eu, às vezes, fazia isso pra mim, sabe? Massa. Não, no mínimo, eu vou na semana 3 vezes na academia. Isso é inegociável. No Perfeito. mínimo, eu vou fazer, vamos dizer, era 20 a tua média? 10 ou 30 questões. E aí, pelo menos, eu tenho um norte, né? Porque Perfeito. se a gente não colocar as mini metas diárias, Exatamente. né, o impossível ele é repartido em pequenas partes possíveis. E é Com daí que toda você certeza. consegue fazer suas coisas na vida, né? Então é bom, inclusive eu acho, né, para lazer também. Para outras atividades importantes na sua vida, como atividade física. Sim. Porque é muito mais fácil a gente deixar, né? Deixar Ah, pra com lá certeza. e Muito falar mais que não tem confortável. tempo e tudo, e Muito mais acaba fácil. ficando mais estressado, enfim. E a terapia, né? A terapia também era inegociável. Né? A terapia Semanal? sempre foi semanalmente inegociável. E assim, a sorte é que a minha terapeuta era muito flexível, então eu conseguia também fazer a hora que dava. Ela era maravilhosa, e aí a gente sempre encaixava na minha semana a terapia, tinha que ter. Online era, Gabriel? Online. Ou presencial, assim, tanto faz. Ela era muito flexível até nesse ponto. Então, quando dava para ir presencial, eu sempre preferi, mas quando também não dava online, eu ficava satisfeito igual e conseguia canalizar o que eu estava precisando, sabe? E a tua terapia te ajudou nesse processo também? Demais. Assim, do estudo? Demais. Assim, era essa questão, tipo assim, calma, vamos, como tu disse, repartir o impossível, vamos repartir as ansiedades urgentes. O que é uma meta urgente? O que é uma meta que você quer atingir, mas ela não é urgente, sabe? Sim. Tanto pro âmbito pessoal, profissional, que eu estava vivendo nessa loucura da pandemia, tanto com o ponto do cara que está prestando um concurso, um concurseiro para a residência médica, sabe? Calma, porque assim, todo mundo, vocês já devem ter passado por isso, vocês estão aí nessa preparação. Os primeiros simulados são assim, você é destroçado. Você humilhante. Assim, minha gente, É humilhante. o que é isso? Foi horrível, sou uma ameba. Meus anos de estudo foram uma mentira. Eu tô aqui, né, ralando há tantos anos. Isso é uma mentira, a prova é que me atropelou. Outra coisa, vem de outro planeta. Eu aprendi a medicina em japonês, né? Meu Deus, bate muito. Né? Então, assim, calma, tu não vai atingir, sei lá, os teus 80 pontos, os teus 85, 75 pontos amanhã. Isso não vai acontecer.
E aí, as pequenas vitórias diárias, tipo assim, eita, caramba, esse assunto era muito ruim. Das 20 questões diárias que eu fazia ensino coronariano, eu acertava 8, 9. Caramba, acho que com isso não vai dar. Eita, comecei a acertar 10, 12. Eita, massa. Olhei a porcentagem de acerto, foi bem baixinha. E eu tava na porcentagem dos acertos baixinha. Eu peguei a casquinha de banana. Então, você vai... Isso são fôlegos, sabe assim? Eita, tô melhor. Tá dando certo. São os respiros, né? Pra você. São os respiros, né? Continuar, dar continuidade. E como é que foi, assim, em relação às distrações, né? Em relação à rede social, em relação a... Porque na pandemia mesmo, quando a gente ficou mais tempo em casa, foi o boom das lives, bombou, né? E parecia que todo mundo tava dentro do celular. 8 horas da noite, todos os negocinhos do Instagram eram live. Não é? E cada pessoa com uma live super importante. Com certeza. Não pode perder. Como crescer na pandemia, como desenvolver não sei o que na pandemia. Exatamente. Exato. Como lidar com isso aí? Porque isso aqui pode ajudar muito, né? Mas também pode ser... Pode ser um grande vilão. Belo vilão. Né? Uma distração danada. Como eu até disse a vocês, a minha cabeça sempre foi muito dura para isso. Então, assim, hora de estudo era o celular em modo avião. Então, não importava grupo de WhatsApp do serviço que eu tô, não importava grupo de família, não importava nada. Eu estava em casa, então ninguém precisava saber onde eu estava. As pessoas que importavam para mim sabiam onde eu estava, sabiam que me conhecem, sabem meu jeito de ser muito severo comigo mesmo. Então, assim, ele vai estar incomunicável mesmo. Se algo chegar, vai chegar pelas outras pessoas que estão na minha casa. Então, o celular desligado. A hora do estudo é hora do estudo, sabe? Eu sempre fui muito chato com isso. Aí terminava que, pô, inevitável, né? Como eu disse, na pandemia eu estava em casa, eu parei o internato, então eu mantinha ele em modo avião ali só enquanto eu estudava. O resto do dia, aquela loucura de mensagem, assim, loucura. Aí eu comecei... Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Exato. E eu voltei na pandemia, que já larguei de novo um hábito que eu amava, que é ler coisas fora da medicina. Quando a gente é absorvido pela medicina, né, parece que ler outra coisa, você fica assim, já tô tão cansado, já li tanto. Eu não aguento mais, eu quero ler. Pois é, na pandemia, nesse tempo que eu fiquei parado, eu voltei a ler outras coisas. Então, me deixava longe do celular, que era super ansiogênico naquele momento, ia pro meu livrinho, enquanto o livrinho não tava em modo avião, não, mas também não tinha notificação, não tinha alarme, não tinha nada. Sabe, eu olhava quando eu queria, então eu não me sentia tão escravo do celular ali, atrapalhando a minha vida, não. Se eu sentisse que ele virou uma distração, ao menor sinal disso, ele ia pra sala e eu fechava a porta do meu quarto. Acabou. Outra estratégia. Então, tu conseguia, assim, se resolver bem quanto a isso. Sim. Não houve grandes dificuldades, assim, das distrações. Não, isso me irritava um pouco quando em alguns rodízios a galera pedia, né? Ó, fica de olho no grupo. Que vai passar uma lista, não sei o quê. Que aí, vai dividir o final de semana. Eu ficava doente com aí isso. Você fica, vamos dividir, minha gente. E Né? 50 grupos diferentes, né? Falando. Ó, gente, vou postar o vídeo do sorteio que eu fiz. Bicho, tanto faz, eu vou ter que ir. De toda forma. Tipo assim, não vai ser o que tu decidiu, então tá tranquilo, cara. Ou então eu pedia muito, assim, a sorte de você rodar com pessoas que você gosta, que entendem seu funcionamento é isso. Eu sempre pedia, galera, vamos fazer as coisas presencialmente. Por favor, porque pelo WhatsApp, todo mundo tá fazendo alguma outra coisa. Eu não sou obrigado a estar ali 24 horas no WhatsApp. Eu me considero uma pessoa muito boa de WhatsApp. Mas eu não sou obrigado a estar grudado nele 24 horas por dia. Com certeza. Sabe? Porque senão a gente vira escravo mesmo. Literalmente. E aí eu perco o foco para tudo que tá ao meu redor, que não é WhatsApp. E tem muita coisa. Aí tem muita coisa, inclusive estudo, inclusive vida pessoal, que tá ali e não tá no WhatsApp. Sim. Então eu tenho que eu sempre me desapeguei bem, assim. Sempre tive essa facilidade. Nossa. Gabriel, aí tá no meio da pandemia, esse estudo, segurando direitinho, aí foi chegando setembro, formasse. E aí, véspera de prova, final, reta final total. O que foi que mudou aí? Últimos 100 metros, né, da maratona. Isso, com esse grau antecipado, né, que tu tinha uma previsão de formar no final. Como foi que foi o teu comportamento diante disso? Trabalhar, se esperou a prova? Foi difícil. Foi muito difícil, porque era isso. Quando, de fato, surgiu a bronca, tipo assim, ó, o problema é isso. O problema é, tu vai se formar. Formei em 11 de setembro, inclusive. Foi em 11 de setembro, estás formado. E tem que trabalhar, porque o mundo tá precisando de você. Você vai salvar vidas. Né? E tipo assim, poxa, a gente passa... Era essa. Linha de frente Covid, assim, médicos salvando vidas. Tirava um pouco desse peso pra mim, porque eu sempre fiz assim, ó, eu vou dar plantão de pediatria. Eu não vou salvar vidas maiores de 18 anos. Não vou. Mini vida. Não contem comigo para isso, né?
Mas sempre rola, né? É tipo Sim. assim, a gente passa 6 anos do curso, ou 2 anos do teu pré-vestibular, sem ganhar nada de dinheiro. Então, você fala assim, poxa, eu queria sentir o sabor de ter um pouquinho de liberdade de comprar qualquer coisa com o meu dinheiro. O dinheiro dos meus pais são meus, certo? Ok, mas não é o dinheiro do teu suor, né? É o dinheiro Sentir que como tu... é que é trabalhar e ganhar dinheiro. Porque a gente só trabalha se não ganha dinheiro. Exatamente. Trabalhei que só um desgraçado no internato e não ganhei R$1. Então, é a minha chance. Mas, de novo, muito racionalmente, eu sentei comigo e disse assim, calma, qual é o foco agora? O foco agora é ganhar dinheiro? Não. Sentei comigo, uma reunião com todas as personalidades dele. Vamos combinar uma coisa. Isso. Vamos lá. É bem por aí, tá? Eu muito... tô amando conhecer essa parte desse Gabriel que eu não conhecia, sabe? É muito assim, eu sou muito racional. E é bem o que você tá assim. vivendo também. É bem o que Martina tá vivendo. Sim, aí eu vou só pegando. Pronto. Peguei os velhos prós e contras. O que é que vai acontecer comigo? Quem é, onde eu quero estar, já. Momento, né? E o que é que eu preciso fazer para estar onde eu devo estar, onde eu quero estar, né? Então, eu tenho a sorte de vir de uma casa que eu podia ainda ser sustentado, que eu tinha um lastro que eu podia aguardar até dezembro, janeiro para trabalhar, porque a prova ia passar. Eu tinha, graças a Deus, isso, ótimo. Então, eu não tinha essa pressão financeira. Então, beleza. Então, o dinheiro que eu vou ganhar é para satisfazer o meu supérfluo, né? Então, que bom, ótimo. O essencial você tinha já. O essencial eu tinha, tava tudo tranquilo. Ótimo, isso já tira da gente um peso. Então, é isso, cada um vai se adequando à sua realidade. Essa era a minha, essa era a realidade posta para mim. Massa, então eu não tinha essa pressão de casa. Isso já é super importante, já te tira um elefante das costas. Beleza, então o que é que eu vou trabalhar? Não, eu quero passar na residência. Mas é importante que eu trabalhe também. É importante. Eu estudei para isso, é algo que vai me satisfazer. Então, é aquela coisa que Tati disse. O máximo que eu peguei de plantões na semana, enquanto eu estava sem fazer nada, eram 3 plantões de 12 horas. Eram 36 horas. Era o máximo. Mais do que isso, eu não fazia. Por quê? Porque eu tinha um cronograma de estudos que era a minha prioridade nesse momento. Uhum. E eu sabia que depois do plantão de 12 horas, eu estaria destroçado de cansaço. Então, eu ia render muito pouco. Provavelmente, que era o que acontecia na realidade, eu só cumpria as 20 questões do dia. Ou, ver as 20 questões e revisava um tema pequeno, porque eu estava muito cansado. Muito cansado. Principalmente nos primeiros plantões, né, Gabriel? Porque a gente ainda tem muita pressão. Tá você nem consegue de descansar direito, porque você fica... O olho não prega, se acontecer né? qualquer coisa, vão me chamar e eu sou a médica. Exato. Você vai deitar, é seu horário, você vai, vamos deitar. Tá vazio, meu serviço tá vazio, Até em casa vou eu tô deitar. sonhando assim, que vão me chamar. Muito normal. Você olha pro celular, tá dormindo aí. Eita, me ligando, né? E não é, você... É complicado. Não me ligaram. Então, a gente viver foi importante também viver essas ansiedades, tirar o foco da ansiedade da prova para a ansiedade de ser médico. Foi legal para mim. Eu notei que isso foi legal, mas também foi legal porque eu não me perdi. Eu não me permiti me perder. Eu estava assim, não vou, porque aparece, né? Tipo, pede, eita, aparece, tô aqui precisando tu agora. Eu não ia no agora, eu ia no planejado. Boa. Eu ia no planejado. Gente, que frase. Eu não ia no agora, eu ia no planejado. Existia um plano, né? Existia um plano. E você tem que respeitar também as suas decisões, as suas escolhas, né? Isso, eu sempre, é isso. A cabeça dura era muito boa para isso. Ela é muito boa para isso. Então, eu nunca me desrespeitei nesse processo. Eu nunca fiz mais, ou por ganância, ou, enfim, por nada que me tirasse do foco que eu tava. A emoção lhe leva no agora. Demais. Muito. Lhe leva demais, muito. E demais. No começo, né? Nessa ânsia de carimbar. Exato. Aí amanhã tu faz... Putz, e a revisão que eu tinha programado? Meu Deus, deixei acumular. Agora eu sou um prato de papa depois do plantão. Eu só quero dormir. E tá tudo bem, você trabalhou muito. E aí vai acumulando e essas coisas se perdem. Eu vi colegas se perderem assim. E é muito fácil, né? Porque aí você começa a trocar meio que o certo pelo duvidoso, né? Algo que você já tem como plano, você quer chegar, e aí você troca esse caminho que lhe levaria para onde você quer chegar por coisas que não acrescentam muito mais do que um pouco de experiência e dinheiro, né? Isso. Exato. E a sua frase, Gabriel, foi perfeita. É inspiradora até, né? Sim. Aonde você quer estar naquele momento da saída do listão? Aonde você quer estar? Você quer estar com X na sua conta bancária? O que é que vale naquele momento, sonho, né? O que você tenha que é válido, demais. não é isso, é super válido. Ou você quer realmente estar, provavelmente, como residente, onde você escolheu estar.
Né? Então, gente, que frase? Se faça essa frase quando você estiver se formando ou formada. Há uma semana formada. Há uma semana. Eu tô aqui no pé dela, entendeu? Vou ficar o ano inteirinho. Amém. Obrigada, Mas meu Deus, por essa pessoa do meu lado. Mas é verdade, aonde você quer Eu já estar. tava falando com ela no começo, tá? 3 plantões por semana, tá de boa. Não, 3 plantões tá de boa, amiga. E ela mandou um áudio e fez, não, É muito, é Tati. muito, Tati. Aí eu, olha, veja só, é o limite. Total, porque é isso, você tá se for diurno, tu tá muito fragilizado depois do plantão, tá cansado, a rendição atrasou, tu não dá um plantão que é perto da tua casa e aí tem trânsito. Poxa, tudo isso tem que ser levado em consideração na tua preparação, né? E também o contraponto é que você não está mais em um serviço diariamente como estava no internato. Então, ok, vou dar esse plantão, mas amanhã eu não tenho plantão e estou em casa o dia todo. Então, amanhã eu posso dar a carga, né? Então, isso tem que ser respeitado, com certeza. E na semana, Gabriel? Semana da prova. A prova é domingo. E aí? Pronto. Outro aprendizado que eu puxei do pré-vestibular. Eu fiz um ano de cursinho, não passei direto. Então, no meu terceiro ano, foi o ano que eu não passei, eu fui aquele cara que estudou até o último segundo. E deu errado. Não é por ter estudado até o último segundo que deu errado. Mas eu acho que a maturidade de eu ter feito um processo muito melhor no ano do cursinho me deu a tranquilidade, e um grande professor que eu tive de cursinho, de química, Heron, ele me deu essa dica. Ele fez assim, eu acho que tua preparação foi muito sólida. Para de estudar uma semana antes. Para. É difícil, viu? É difícil. Muito difícil. E aí eu trouxe isso para a minha realidade de hoje, para a minha realidade do Gabriel que fez prova de residência. Eu não estudei. Na última semana eu não estudei. Não toquei em nada. Dei plantão. Dei os 3 plantões, o resto fiquei em casa. Fui ver a avó, fui pro cinema, fui fazer não sei o quê. Fiz o que eu podia fazer, seguindo o fluxo, de me permitir não ligar para a prova. Claro que bate a ansiedade, que você faz, meu Deus, o meu concorrente está estudando e eu não tô, mas você tá tão focado, tipo assim, eu fiz a minha maratona, eu não fiz os 100 metros, eu fiz a minha maratona, eu já tô muito pertinho. Não adianta enlouquecer. Por quê? Não é essa semana, né, que vai fazer. Isso, na minha cabeça, Tina, era muito claro que, assim, eu ia encontrar, nessa preparação dessa semana, questões diárias que eu fazia 20, eu ia encontrar alguma que eu não ia saber, óbvio. Ia bater. E eu ia ficar, não, vou ter que estudar de novo. E isso gera um ciclo de loucura. E eu não me permiti viver isso. Assim, eu fui muito chato, de novo. Super racional. Não vou viver isso. Não vou. Eu vou me perdoar porque eu fiz um caminho muito bom. Você olhei para trás e fiz, poxa, eu fiz um caminho muito legal. Fez o melhor que você podia nas condições que você tinha, né? Exato. Então, assim, se eu não passar, não foi a semana. Não foi. Né? A passar ou não foi do estudo dessa semana, sabe? Foi tudo que eu tinha construído. Então, eu realmente, em uma semana, eu entreguei. Não foi um barco abandonado há um mês, né? Mas foi uma semana que eu fiz assim, não vai ser as loucuras dessa semana em que a emoção é muito maior do que a razão. Você está muito mais mobilizado, tipo ali, quanto mais todo mundo vai falar sobre a prova nessa semana, saiu a concorrência, e saiu não sei o que lá, e saiu não sei o que lá. A nota do currículo, né? A nota do currículo, exatamente. Você está vivendo muito aquilo, o grupo da tua faculdade só fala nisso, o grupo dos teus amigos próximos só fala nisso. É muito mais emoção mesmo nessa época. Então eu via que a preparação que eu fizesse ali só ia me deixar pior. Porque, claro que o que tu se preparou de teoria é muito importante, é o que vai fazer você passar, mas o teu estado de espírito no dia, ele é muito importante, né? Ele é muito importante. Um dia que tu chegou lá com o nervo à flor da pele e que não soube respirar e botar isso no lugar, vai ser o tropeço que vai te tirar, talvez. A inteligência emocional, né? Isso, que você precisa ter para estar em paz, mesmo estando fazendo algo que a maioria não vai estar, né? A maioria vai estar naquela loucura mesmo de véspera de prova. Não, estou em paz, essa é a minha escolha, essa é a minha decisão e chegar lá bem, né? Mas assim, gente, isso não é algo, eu falo que eu comigo mesmo, mas existe um suporte emocional por trás de mim muito importante, né? A minha terapeuta, minha família, minha namorada, uma rede de apoio que é crucial, né? A gente não anda só, né? As conquistas da gente nunca são sozinhos, né? Nunca mesmo, assim. Então, como o Tato falou do entrelaçado, ser palhaço, para mim, as lições que eu tiro de ser palhaço, Tina foi palhaça também, então essas lições que a gente tira
são muito importantes, né? A construção da gente, ela é multifacetada, né? Ela não é... Eu não vim da faculdade pelo curso linear, médico, né? só, Não, né? Eu vim pelo currículo oculto, que a gente até brinca falando, né? Eu vim por tudo que eu construí. Sim. Então, isso faz muito parte. A minha família faz muito parte do que eu conquistei. Meus amigos fazem parte. Ser do projeto de extensão me fez parte. Eu atuei antes de fazer prova, né? Eu fui pro setor ser palhaço, algo que eu não revisitava há muito tempo, que a pandemia atrapalhou. Fiz saber, vou subir a máscara de novo, né? Com máscara em cima do nariz. Enfim, é isso. Eu me permiti revisitar quem eu estava sendo, Lugares sabe? bonitos, né? Exatamente. Que massa. Linda, amei. E... Gabriel, consigo perceber, assim, né, que tu tinha um senso, assim, de merecimento também, né? Eu acho que, não sei, por toda a tua trajetória de estudo e por tudo que você passou, eu acho que nessa semana, uma pessoa que tem uma sensibilidade e uma inteligência emocional para se dar esse tempo, eu acho que se olha no espelho e fala, putz, essa vaga eu mereço. Sim. Acho que você conseguiu construir isso. Como é que se constrói isso? Como é que tu consegue enxergar? É da mesma forma da questão dos acessos, né? No primeiro você vai assim, eu não vou estar ali, né? Tipo, putz, não vou. Mas eu vou me preparar para estar. E um dia eu vou estar. Um dia eu vou olhar no espelho de manhã cedo e vou dizer assim, eita, esse aqui vai passar. Porque esse aqui é o cara que se esforçou, como Tina disse, eu fiz o melhor nas condições que eu tinha. Eu estava muito bem preparado, o meu número de acertos melhorou muito, eu conhecia a banca que eu queria prestar, eu sabia as estatísticas, eu sabia que a CSPE ia botar uma questão de história da cirurgia. Claro que eu não abri um livro de história da cirurgia, não cheguei a fazer essa maluquice, mas eu olhei provas anteriores. Então eu baixei, fui lá no site da CSPE, baixei as provas anteriores, vi o que é que eles gostavam de falar, os nomes que eles gostavam, então eu me permiti colher isso assim, eu olhei e fiz, pô, esse cara merece. Talvez nem venha, é um concurso público, né? Eu não sei como é que tá a preparação dos outros. Não é só o meu, né? Infelizmente, isso é uma coisa ruim. Não é uma prova só minha comigo mesmo. Eu tenho que lidar com concorrência. A concorrência existe. Mas eu estou muito bem preparado. A concorrência deve olhar para mim e dizer assim, poxa, esse cara aí se preparou, sabe? E sentir isso é muito bom. Sentir que no dia você tá assim, poxa, eu tô bem. Eu mereço essa vaga. Eu tô em paz com a minha preparação, né? Então, tipo assim, eu mereço essa vaga. Onde eu quero. Talvez ela não venha. Acho que é importante você ter esse lastro. Dizer assim, tipo, meu mundo vai cair se eu não passar. Não, calma. Calma. Nada foi jogado fora. Longe disso. Você construiu algo muito massa. Mas é um concurso público, gente. Talvez, né, no dia não fosse legal. Talvez alguma estratégia que tu fez não fez tu fixar da forma que tu deveria, tu não se conheceu nesse processo, enfim. Talvez outras coisas fossem mais importantes, talvez trabalhar fosse mais importante para você e tem que fazer sentido para você a sua trajetória, mas com certeza eu olhava para mim no fim e dizia assim, tô muito cansado, porque tudo foi pesando emocionalmente e fisicamente, mas eu consegui não parar de andar. Na minha maratona eu não parei. Isso aí, então eu mereço. Então eu mereço chegar, eu não mereço ficar na portinha, não, eu mereço entrar. Porque eu fiz por onde, sabe? Isso. Acho que faz total diferença, né? Total. Esse entendimento, assim, esse olhar para si, conseguir reconhecer também. Porque a gente tem uma tendência de se auto-sabotar, né? Sim, demais. Mas aí acho que faz muita diferença. Realmente. Demais. Boa. E como foi pegar a medalha? Como é que foi não tem preço. No dia, né? Não tem preço. No dia do assim. listão, a expectativa para a saída do listão ficou atualizando. Maluco, feito um maluco. É sério? Aí tipo aí assim, a racionalidade mandou racionalidade lembranças. vai pra longe. Porque assim, é isso, né? Você deu tudo de si ali. E aí, como é que você não vai ficar ansioso? Não tem como. Né? Essa ansiedade não é patológica, né? Não é uma ansiedade que, poxa... É uma expectativa, É uma expectativa, perfeito. Não é uma ansiedade só, é uma ansiedade boa. Poxa, eu fiz, eu corrigi. Assim, pra quem aguenta a emoção, entrei naquele grupo lá que colocam as notas. Vi que eu tava... Eu não tive condições de entrar em grupo. Eu entendo. Eu não tive condições de entrar. Eu entendo perfeitamente. Mas cabia no meu processo, assim. Eu me permiti olhar ele uma vez por dia. Sim. Eu olhava ele uma vez por dia. Mesmo que ele tivesse 98 coisas, eu nem abri o grupo, pra falar a verdade. Eu peguei o link da planilha e a planilha, eu abri a planilha. Entendi. Eu não olhava grupo.
Tá. O grupo Porque da lá pediatria fica um monte de SES emoções misturadas, fala um né? bocado de besteira e a questão tal. Minha gente, se a SES não corrigiu o gabarito X, Não o que tu adianta, estás né? pensando, o que o teu professor, o que o teu chefe do Não serviço vai mudar diz, em nada, né? infelizmente, não vai valer nada, um curso público. Nem isso na sua cabeça. Então, eu abria a planilha. Então, a planilha eu realmente abria, assim. Abri algumas vezes. Então, era isso. E aí, no dia que saiu, absurdo, né? Uma emoção danada. Você tava onde? Eu quando me formei, depois que passou a prova, eu assumi um PSF. Certo? Fiquei alguns meses no PSF em Gravatar. Então, eu passei algum tempo lá e eu estava só nesse tempo. Eu ia com um amigo meu de faculdade, João, a gente até estudava junto, e a gente passava 3 dias, sendo que ele chegava na segunda e ia embora na quarta. Eu chegava na terça e ia embora na quinta. Então, da quarta para quinta, eu estava sozinho. Ele tinha uma casa lá em Gravatar, que eu ficava com ele na segunda e na terça, mas na quarta eu estava só, porque ele não estava mais na casa. E aí, eu ficava no hotel, essa noite, sozinho, que era o dia que ia sair. Eita. Assim, eu não podia largar o posto, né? Aí, bicho, e aí? Internet de hotel, lenta, aquela coisa desgraçada, assim, o computador e o celular comendo 3G, assim, tipo... Passei. Fiquei muito feliz, chorei, liguei pra todo mundo, aquela loucura. Mas eu passei primeiro no Maria Lucinda, que não era onde eu queria primeiramente. Certo? Era o local que eu coloquei como segunda opção. E aí... Já tinha uma expectativa desse remanejamento, eu já tinha Geralmente expectativa. o pessoal já tem. Né? E aí eu fiquei assim, aquela emoção dividida, né? Tipo, tô muito feliz, eu vou cursar, eu vou fazer, eu vou ser residente. Se for no Maria Lucinda, é um excelente hospital. Mas não era o que eu estava almejando. Então, é uma emoção muito maravilhosa. Num primeiro momento, depois você faz... Pô, mas eu queria mais. Né? Que é até um pouco injusto, né? Porque eu consegui a vaga que eu queria. Eu queria passar. Você queria ser... Era um hospital... Perfeito. Eu decidi que hospitais eu iria. E outros hospitais eu achava que não era o que combinava comigo, que eu não iria. O Maria Lucinda era uma das opções que eu faria. Então, eu fiz... Pô, eu tô sendo muito injusto. Eu passei, tô super feliz. Mas eu queria mais, né? Não tem como, né? A gente quer um pouquinho... Vai ser muito bom. Se vier, vai ser maravilhoso. E aí, começou a saga de saber das pessoas. Ah, tu vai fazer, tu não vai fazer. Aí tinha boato que não sei quem que passou. Porque o primeiro lugar das pessoas, geralmente, era o IMIP. Então, mas eu precisava que pessoas fossem puxadas pro IMIP para eu ser puxado pro OC. E aí eu fiz... Para isso, precisava que pessoas do IMIP não fossem para outro canto, ou desistissem e tal. E aí começava o boato. Não, fulaninho vai fazer em São Paulo, então fica tranquilo. Essa vaga vai ser... Fulaninho é super inteligente, tu precisava vai ser de puxado. Aí, precisava de 2 pessoas. Eu e Mari, que é minha igual, a gente tava para ser puxado. E a gente ficava... Aí que cheguei a começar no Maria Lucinda, cheguei a passar uma semana lá. E aí a gente recebeu a notícia que uma das pessoas de MIP ia desistir, mas Mari estava na minha frente. Então Mari foi puxada pro OC. E assim, nesse momento eu fiquei assim, tô sem chão. A pessoa que tava comigo, ela já deu certo pra ela, tava tudo certo, a pessoa já não tinha se matriculado, e eu fiquei. Aí eu fiz, putz, aí surgiu a esperança. Não, tem uma menina que passou no IMIP, que ela foi aprovada para uma segunda fase, acho que foi de Ribeirão, se eu não me engano. Ela foi aprovada para a segunda fase. Fiz, bom... E ela disse que ia fazer. Aí todas as energias. Nem conheço, mas todas as energias são positivas para ela. Ela vai passar nessa segunda fase. E aí eu tava na UPA, dando plantão, almoçando do plantão, quando a menina mandou um WhatsApp. Passei e vou ficar. Aí eu enlouqueci. Nunca fui tão feliz por uma aprovação alheia. Aí eu fui no carro e me desesperei de chorar. Assim, realmente foi um momento único assim, tipo, né? Assim, de alívio, tipo assim, putz, valeu muito a pena. Eu passei no que eu queria, exatamente onde eu queria estar agora. Então, agora eu tipo assim, e tô com pessoas maravilhosas, né? Raoni, que é um grande amigo meu, seria meu R igual. Então, assim, eu tava no céu. Tinha feito tudo, sabe? Pra mim foi perfeito. Caramba, que emocionante, né? Sempre tem umas histórias assim, e a emoção aí do carro, eu imagino assim, né? Eu fui sair correndo, disse pra colega, aguenta aí o plantão um pouquinho, peraí, 5 minutos pra chorar e falar com as pessoas que estão comigo aqui, peraí. Caramba, a tua vaga chegou. Chegou. E aí, Gabriel, como é, né? Você é R3 hoje, né? Já passaram alguns anos aí da residência. Sim. E já tá em outro processo de preparo, né? Sim. Preparo pro TED, né?
para a prova? O TEP a gente faz, mas TEP. tipo assim, eu quero fazer sub, sabe? Então o TEP, para quem faz algumas residências entendi. credenciadas, nem é necessário. Tá? Entendi. Então, por exemplo, eu não precisaria. A residência do Oswaldo, Entendi. ela é credenciada. Então, se eu acabando Não a minha residência, eu não preciso. precisa. Já está estudando para sub, né? Estou estudando para sub. Mas, assim, vendo o Gabriel do R1, como é que foi essa mudança? Hoje você como R3? Eu acho que muita coisa fica mais clara. Como eu disse, assim, eu me senti muito pertencente já no R1 e hoje em dia eu não consigo ver nenhuma sombra de outra coisa nas minhas costas, sabe? Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Hoje eu também agradeço ao Gabriel que escolheu estar no Oswaldo Cruz. Eu acho que realmente foi tudo o que eu esperava e até um pouco mais. Eu acho que eu me sinto no lugar certo, eu me sinto fazendo a coisa certa, eu tenho prazer de estar onde eu estou. Ainda tenho cansaço, mas é um cansaço que recompensa. Eu faço, poxa, que massa. Hoje eu também tenho maturidade de ouvir algumas coisas, de ouvir algumas críticas, por exemplo, que eu sei que são críticas que não são construtivas. Eu tenho essa maturidade de dizer assim, poxa, não, eu sou bom. Eu tenho muito a aprender, mas eu já tenho uma bagagem que ela me permite filtrar o que é uma crítica, o que não é, o que é que foi dito aqui que eu posso relevar, o que é que foi dito aqui realmente para me ajudar, sabe? E que no R1 você entra meio assim, é tudo muito novo, né? Tu era o cara que carimba aqui pra mim, carimba aqui pra mim. No outro dia fazem, tu pode carimbar. Aí tu faz, eu carimbar? Não faço isso não sei o que. Aí você calcula 15 vezes, são a segurança. Calcula 15 vezes, já tô lembrando das coisas da pediatria, viu? Uma dipirona, peraí. Calma. Deixa eu repetir a conta. Exato. Então, assim, termina que essa matéria, assim, poxa, a segurança que você vai ganhando no meio do caminho, tanto de reafirmar a minha escolha, quanto de que profissional eu estou me tornando, é muito massa. É muito legal se reconhecer assim, sabe? É muito legal saber que o caminho valeu a pena. Porque eu tive colegas que desistiram na residência. E tá tudo bem também. Volta ao ponto que cada um tem o seu caminho. Fiquei muito feliz que o meu caminho, a escolha foi acertada desde o primeiro ponto, sabe? Mas poderia não ser. Eu era bem tranquilo com isso. E é uma forma de você respeitar a sua história mesmo, né? Não é esse caminho. Sim. Eu cheguei aqui, mas eu vou dar um passo atrás para ter um caminho pela frente, Sim. né? Às vezes um passo atrás é tudo que você precisa para construir um caminho para frente, né? Eu acho que é muito respeito, assim, a história, mas é muito bom quando... Claro. Era isso mesmo, com tá certeza. Muito bem, eu vou continuar, né? Com que certeza. bom que foi esse seu caminho. Eu sou bem feliz hoje. Quando pisou assim mesmo, sou R1, lá do... Tu rodou pediatria no UOC? Teu rodízio de ped foi lá? Eu não paguei pediatria. Ah, por causa da pandemia, 2, né? Não paguei pediatria. A pandemia me tirou gineco e me tirou ped. Não rodei nenhum dos dois. A sua grande perda certamente foi não ter rodado gineco. Pelo amor de Deus, foi o meu maior acerto. Foi o maior acerto. Disseram assim, tu vai perder. Podcast não pode falar mal de GO nem de dermato. Tu vai perder É ped. verdade. E assim, foi um dos meus opcionais, inclusive. Foi o meu também. Rodei dermato. Olha aí, muito bem. Então, assim... Adoro. Aí bateu aquela de novo. Putz, eu vou fazer pediatria mesmo. Nem rodei no segundo ano. Eita. Mas eu tinha rodado no Isso primeiro ano bem... e tinha gostado Caramba, muito. Que ano atípico. Mas no Foi primeiro a gente roda emergência ped, não é isso? Emergência ped, NEO. No segundo são... E NEO. E no segundo são 2 meses de enfermaria. pediatria. Isso. Você só rodou pediatria no primeiro ano, é isso? Emergência Exatamente. pediátrica e NEO, né? Isso. É Que é um muito rodízio atípico bom mesmo. também. São rodízios bem bons. Mas no primeiro ano a gente ainda não tinha aquela maturidade, né? Exatamente. Mas foi bem aquela coisa, assim, tipo... É o que eu gostei, eu já excluí as outras coisas. Tudo que eu rodei no segundo ano não fazia sentido pra mim. Não me via naquele espaço. Então era isso mesmo. E assim, além, né, da gente falando aqui de Gabriel, né, além de ser R3, ele é quase pediatra e quase vai fazer para qual sub? Vou fazer gastrohepato. Gastrohepato, certo, pede. O viés do UOC pegou. O viés, né? Os meus hepatopatas amados. Meu Deus. Estão todos lá. Muito bem. Casos complexos demais. Eu ficava assim, meu Deus, que chegue uma BVA. Assim, é só pré-transplante, pós-transplante. Pré-TX e pós-TX é um desafio. Uma rinocinusite, tá bom. Então, além, né, dele ser R3, futuro gastroped aí, né, além disso, ele também é professor
deste curso que vos convidou. Sou da casa, né? Sou da casa. Você é da casa hoje em dia. Então, assim, entendeu? A gente foi de aluno de Gabriel vestibulando, que lá atrás não passou de primeira em medicina, Sim. que percorreu todo um caminho para passar, para estar dentro da medicina. Percorreu outro caminho para estar dentro da sua residência e hoje você é professor. Sim. Como é isso para tu, Gabriel? Como é que foi essa tua descoberta? Assim, diga-se de passagem, muito bonita, né? E já na faculdade, né, Gabriel foi meu monitor. Sempre teve uma didática, assim, excelente. É uma coisa incomum de todo mundo que ia para ele. Inclusive, eu estava até comentando, né? Eu fui para uma monitoria com ele no domingo, de eleição, mas era aquela coisa, eu quero ir para uma monitoria. Porque é Gabriel, né? Porque é Gabriel. Porque eu sei que vai realmente acrescentar, né? Com uma didática diferente, com esse olhar dele que é tão cativante, essa fala dele empática. Ainda levava chocolate. Ai, não existe, né? A chantagem do chocolate. Por favor. Então, assim, tudo vale, né? Eu tenho certeza que é merecido, sabe? Ele conquistou por ser quem ele é. É verdade. Os alunos do curso já devem estar reconhecendo, Gabriel, né? Desde o primeiro momento. Ai, Gabriel. Mas conta pra gente, como foi esse processo? Eu sempre gostei muito de ensinar. Tipo assim, quando eu saí dos primeiros anos da faculdade, eu fui monitor do cursinho de Química que eu fiz pro vestibular. Então, assim, eu até acho que até a portinha do internato, acho que até o 7º período, se eu não me engano, eu fui monitor do curso que eu fui formado. Então, poxa, eu sempre gostei muito de ensinar e tudo, sendo que não era algo prioritário. Até que na faculdade eu fiz a monitoria de sêmio, foi quando eu conheci Tina, e aí eu passei 2 anos na monitoria, que é basicamente dar aula, né? A gente, assim, visitava um paciente e dava aula de um tema baseado no paciente que a gente viu. Eu fiz, poxa, eu me sinto confortável aqui. É um local que eu gosto muito de estar. Como Tina disse, eu era o monitor do domingo dia. Então, assim, não o grupo dela, mas tinha uma galera que chegava com a cara assim de morte. E eu entendo. E pô, tinha gente de outras monitorias que iam pra domingo. Tinha uma galera que furava. Aí a monitoria cheia. Tu já foi pra monitoria essa semana? Eu queria tanto ir. Deixa eu só ver a aula. Não precisa ver o paciente, não, pra não ficar tanta gente com o paciente, mas deixa eu ver a aula. Sim. E aí era por aí. Então, eu sempre gostei muito. Eu fiz assim, poxa, esse é um local que eu fico muito confortável. Eu gosto de fazer isso. E os meninos diziam que eu era bom nisso, eu fiz, pô, massa. Os meninos diziam, juro, eles sabem dizer. Muito bom, sério. Então, eu via que eu conseguia explicar a eles coisas que a galera não conseguia explicar. E a gente pegava, né? E os meninos pegavam, era muito massa. Pô, fiz uma que sair da prova, foi igualzinho que tu disse, eu esperava, era exatamente o que tu falou. Eu fiz, pô, que massa. Isso me deixava muito prazeroso o que eu tava fazendo, mesmo no domingo, dia, assim como eles. Eu também ia, domingo dia, eu queria estar com a minha família, né? Eu queria estar na minha casa. Mas eu estava lá na monitoria e estava feliz da vida. Então, isso eu fui levando, assim, essa caixinha de aptidões. Falei assim, poxa, eu acho que eu sou bom nisso. Eu acho que eu sei fazer isso de um modo legal. E eu fui levando isso à frente, assim, com as monitorias. Mas entrou no internato 2 especificamente, eu parei da monitoria. Não dá mais, né? Não dava mais. Eu tinha feito já os 2 anos de monitoria, que eu sabia que eu também me dava pontuação para a residência. Então, eu cumpri a meta que eu queria, ajudei os meninos, me ajudei, guardei na caixinha de coisas boas, maravilhosas lembranças. Até hoje eu tenho as fichinhas que eu fazia para os meninos, tenho na minha casa. Até hoje estão lá, todas elas. E aí eu fiz, eu gosto disso, mas o cursinho, a química estava muito longe para mim e eu estava focado em passar na residência. E aí fui seguindo o caminho e isso ficou na cabeça. E aí, para chegar no médico, tá fazendo um caminho muito maluco, assim, o caminho de Deus, né? As coisas vêm pra você. Que é pra você ter muita força, né, galera? Com certeza. Eu amo esse momento que ela fala essa frase. Mas eu falo essa frase em todos os episódios. Mas eu adoro. Porque é isso, né? Porque é isso. As coisas vão chegar. Elas prescindem de explicação, né? Elas vão chegar. E aí, minha namorada tava mexendo no Instagram e ela viu um anúncio do médico, tipo, a gente tá precisando de professor e tal, vai ter concurso para professor. Aí me mandou, eu fiz, vou tentar, não tenho nada a perder, mas aí eu todo acanhado, mandei um e-mail no R2, no comecinho do R2. Eu acho que foi inclusive em março, no primeiro mês do R2. Tá aqui, aí eu mandei um e-mail bem acanhado, assim, é concurso, não sei o que, eu fiz, eu sou ainda residente. Acha que eu posso, tipo assim, eu posso tentar, eu queria me inscrever, gosto muito e tal. Aí, não, pode, me responderam super educado, não, pode, com certeza, tá aqui, inclusive, o edital, para tu dar uma olhada,
da inscrição e tal, o que tu vai fazer? E aí eu gravei um nervosinho danado de gravar em casa, né? Você monta todo aquele negócio, não sei o quê. Nervoso, gravei umas 80 vezes. Eu sou uma pessoa prolixa, suado em casa, minha irmã me ajudando. Gravar uma aula, foi assim. A gente tinha que gravar questões. Certo. Como se fosse como se fosse, né? o que eu faço hoje, né? Tipo assim, realmente o que eu faço hoje. E aí eu gravei tudo, foi um dia assim inteiro, de 9 da manhã até 6 da noite. Minha irmã me ajudando, minha irmã manja muito tecnologia e tal. Ela, ajeita isso aqui, faz não sei o quê. Aí gravei, terminou. Negócio super pesado, porque eu falo muito, o arquivo ficou bem pesadão, eu sou uma pessoa extremamente prolixa. Eu acho que eles davam limite de 5 minutos, eu passei em todas as questões, eu passei. Umas era tipo 5 e 10, os outros chegou umas 6 e pouco, eu fiz, vou ser vetado, né? Mas vou mandar. Muito bom, mas fala muito. Tipo isso. Aí mandei, aí eu esperei. Mandaram um e-mail no mesmo dia, assim, recebido. Massa, beleza, minha parte tá feita. Apesar de pesado. E, exato, aí nos primeiros dias você fica com a memória mais fresca daquilo, mas a gente vive tanta coisa que passou-se uns 15 dias eu esqueci disso, assim, esqueci mesmo. Olhava, como sempre, meu e-mail diariamente, mas não via nada. Não via nada no Insta do médico, que eu já seguia há muito tempo. Eu fiquei, caramba, acho que deu errado, né? Cheguei até a falar pra minha namorada, o povo lá de casa, minha irmã, que se me apoiou, eu fiz, acho que não deu, não. Mas eu tava muito em paz com isso também. Aí, cruzei com o Felipe, tava rodando no IMIP, cruzei com o Felipe Marinho, meu chefinho, certo? Coordenador de pediatria. Nosso bebezordo, maravilhoso. Nosso bebezordo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre quis falar isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Abração pro meu mestre. Cruzei com ele no IMIP, ele fez, tô com essa lista aqui de pessoas que o pedagógico achou legal a explicação e falta eu dar o aval para ver se elas vão ser ou não. Esse Gabriel aqui é tu? Eita. Aí mostrou, tipo, só tem Gabriel Melo. Ele fez, é tu mesmo? Eu fiz, sou. Aí ele fez, pronto, só falta dar o aval agora. Eu ainda não assisti e tal, ainda tem uma galera competindo contigo, mas assim, o peneirão tu já passou. Aí eu fiquei assim, em choque, né? Caramba, não deu uma semana, ele tinha assistido e eu recebi o e-mail, tipo, a gente tá lhe convocando, não sei o que. Caramba, que coisa boa. Aí eu fiquei maravilhado, né? Eu uni as coisas que eu amo fazer na minha vida. Hoje, até como o Tati tinha perguntado, hoje uma das coisas que eu vi pelo caminho é que eu quero seguir a carreira de professor, de preceptor, assim, eu quero passar conhecimento para as pessoas, eu quero fazer isso, sabe? Eu vejo que é um dos caminhos que com certeza vai fazer parte da minha vida. Que massa. E aí muita gente vai ganhar com essa. Estar aqui é um grande sonho, né? Tipo, fazer parte do médico já é cumprir uma coisa que eu sonhava a longuíssimo prazo e que apareceu para eu cumprir em curto prazo. Então foi maravilhoso. Hoje eu sou super satisfeito. E uniu, né? O útil com o agradável. Com certeza. Perfeito. Uniu a pediatria, uniu o ensino e uniu a vontade de ajudar outras pessoas, né, Gabriel? Como você já tinha isso na monitoria e agora você está ajudando, como você foi ajudado para passar, hoje você está ajudando muito engraçado, estudantes e médicos a passar. De vez em quando, tipo, a nossa cruza nos corredores. Eita, eu vi uma aula tua, você fica vermelho assim, eu sou meio... e aí? Eu sempre pergunto, e aí, como é que foi, né? Porque, tipo assim, a gente não tem um feedback tão bom só na plataforma. Vocês estão com preguiça, estou estudando, eu não vou ficar respondendo de um por um, sobre, né? Mas comentem, ajudem a gente, por favor, comentem, certo? A gente precisa, né? do feedback. O feedback é importante. Nossa. E em breve vai ser nos corredores. Eu vi o seu podcast. Perfeito. Bom demais. Show de bola. Inclusive, né? Curtam, gente, esse podcast. Compartilham, certo? Em todas as plataformas. Se foi útil para você, compartilha com um coleguinha. Escuta aí, gente. Gabriel, a conversa foi muito boa. Assim, uma honra te receber. Eu queria que, olhando aí, mentalize um aluno que está aí nesse processo, pode até ser eu, né? Que está nesse processo, né? Desse final meio conturbado, né? Aquela coisa de você deixar de ser doutorando, se sentir médico e ao mesmo tempo querer tanto ser residente. Mistura um pouco as coisas na nossa cabeça. É um período difícil, assim, que requer muita maturidade, aquela coisa assim, eu não sou mais doutoranda, mas eu quero muito ser residente, mas existe o meu eu médica um processo aí baixando, fazendo download, assim, eu sou médica agora, devagarzinho, não sou uma doutoranda, eu não sou uma doutoranda querendo ser residente, né? Sim. E o que é o maior conselho, assim, que você poderia dar
Nem que seja algo curto mesmo, mas Sim. um conselho do seu coração aí para você dar para quem está nesse processo, nessas dificuldades que você já passou. Você sabe que elas são bem Sim, com certeza. grandes assim na nossa cabeça. Para mim, é respeitar teu processo, sabe? Eu acho que o autoconhecimento, nesse momento, é a chave do processo todo, sabe? Tipo assim, no momento que a ansiedade tá batendo, respira, assim, o que é que tu fez até agora e onde tu quer chegar, sabe? O que é que falta para isso? Será que eu tô ansioso demais? Então, respira, baixa a bola um pouquinho, não é sempre o estudo que vai ser o que vai te fazer passar. Às vezes, parar de estudar é o que vai te fazer passar. Tu vai olhar assim, eu não posso estudar mais. Isso tá, em vez de estar me ajudando a dar certo, tá me fazendo dar errado. Então, reconheça onde você tá e onde você quer chegar, mas respeitando a tua história também, sabe? Respeita o teu processo como um todo, dizer assim, não, eu realmente, como você fez, eu mereço passar, essa vaga merece ser minha. Então, respire, veja as metas a curto, médio e longo prazo e o que é que você precisa fazer para chegar nelas. Às vezes, os objetivos são comuns. Às vezes, as tarefas para chegar nas metas são comuns. Às vezes, não. Então, eu tenho que priorizar o que está a curto prazo, o que está na minha frente. E não o que eu vou ter que fazer daqui a 4 semanas. Uhum. Porque se a gente for pensar nisso, a ansiedade vai tomar conta e você vai paralisar, né? Eu não sei o que fazer mais. Então, calma, respira. São muitas coisas de uma vez. Eu sou médico do nada, tenho um carimbo na minha mão. Estão me colocarem em 86 grupos de plantão. Meu Deus! Eu exatamente estou, isso. né? É exatamente Eu isso. estou. Agora, a minha família olha para mim, não pode me ver em casa. Eu tenho que estar trabalhando sempre. Calma, gente. Não. Calma, respira. Explique às pessoas que lhe importam qual é o seu caminho. Você não deve explicação a todo mundo, você deve explicação a você e às pessoas que te importam. Explique a elas o seu caminho e elas vão te ajudar a chegar lá. A gente não chega só. Então, volte a sua rede de apoio sempre. Não tem problema parar, tem problema estagnar, né? Não tem problema desacelerar, de jeito nenhum. Tem problema esquecer e largar tudo, jogar tudo para cima, tem problema. Mas se tu tem uma meta, lembra, não é 100 metros, é maratona. Então, todo dia um pouquinho, você vai chegar lá. Tem dias que você vai correr mais rápido, tem dias que você vai correr mais devagar e faz parte do processo. Massa. Maravilha. Perfeito. Grande professor, né? Muito sério, de verdade. Obrigada, Gabriel. Obrigado Obrigada, assim, vocês. pessoalmente, obrigada, né, pelos conselhos que eu vou guardar. E como equipe, né, como Exato. podcast, assim, muito obrigada pela hosts. sua contribuição. Como host. Maravilhoso. Não, sério, muito obrigada, Gabriel. Você é muito especial, assim, sua trajetória é muito bonita. Até o momento que você chegou no hoje, no aqui sentado, foi muita coisa, Foi né? um Você bocado. passou por muita coisa, mas é muito louvável toda a sua trajetória. E tudo que você falou aqui, tenho certeza que pra gente, pra quem tá ouvindo né, no Spotify, vendo no YouTube, enfim, faz muita diferença no processo. Porque às vezes a gente acha que lá do outro lado se sente meio sozinho nesse processo solitário. E tá todo mundo junto nessa. Sim. Todo mundo tá passando por isso junto com você, na verdade. Certeza. E esse é o nosso maior objetivo aqui, é trazer pessoas que vão inspirar para quem tá do outro lado, também fazer o seu, também procurar conquistar sua tão sonhada vaga da aprovação. Que massa. Obrigada. O prazer é meu estar com vocês, certo? São pessoas, como eu disse, muito especiais para mim, cada um de um lugarzinho diferente, mas que fazem parte do que eu sou hoje, né? Então, as duas vieram de locais muito especiais para mim. Então, eu sou muito grato ao MR também pela oportunidade de estar aqui, certo? E que sirva de ajuda, que sirva de toque para quem está aí do outro lado assistindo, porque é isso, a gente é gente como a gente, né? Todo mundo aqui está numa situação diferente, com realidades diferentes, como são as pessoas que estão assistindo a gente, mas que a gente termina sendo colocado na mesma caixa, né? Mas que as caixinhas que se seguem são completamente diferentes. Então, seja fiel à sua caixinha, seja fiel a quem você quer ser. Tá? Então, obrigado a vocês. E você, né, que está aí de novo nessa trajetória, né, Sim. nesse processo para uma nova aprovação. Muito sucesso. Muito assim, obrigado. eu já sei que vai ser uma trajetória de muito sucesso. A Eu já gente consigo sabe. visualizar, né, Gabriel sendo um dos maiores aí. Meu Pediatras, Deus. Obrigado. gastrohepato pediatra Isso, do nosso estado, é verdade. até do país. A gente Eu não vai- duvido eu do também não potencial duvido, não. dele. Também meu não Deus. duvido, Porque não. assim, o Bondade coração ajuda sua. muito também, quem a gente é, né? Coisa Demais. É óbvio que o esforço, a inteligência, mas o coração, ser quem Gabriel é
raridade. É raridade. Obrigado. Para quem Bondade conhece, sua. sabe. Então, assim, muito sucesso aí na sua trajetória. Obrigado mesmo. Para E vocês quem também. sabe não volta aqui, né? Como RI mais aí Olha de isso. Pois para é, trazer pra mais trazer uma pra outra gente. visão. Estou sempre à Estaremos disposição. sempre abertos para te receber também. E eu Pessoas pra como vir você sempre. acrescentam demais. Muito obrigado. Obrigada, Vocês Gabriel. são maravilhosas. E é isso, É isso, Tina? acabamos mais um episódio aí que vai ficar marcado na nossa Marcado. história, na história de quem eu Isso. vi. Com Por mais muita Gabriel gratidão. na medicina e no Sim, mundo. por mais Oh. Gabriel, com certeza. É E isso, obrigada, gente, aí a quem ficou nos assistindo até agora. Logo, logo tem mais episódio, Isso. mais convidados aí especiais, mais histórias incríveis para somar na nossa Exatamente. trajetória. E não esqueçam de curtir esse vídeo novamente, Sim, né? Porque vale a pena curtir repetir. esse vídeo, Curtir, comenta compartilhar, com os comenta. amigos. E se você tem, eu tava pensando aqui, se você tem algum residente que você conhece, se você quer compartilhar a sua história, né? Alguém que você quer Procura a ouvir gente aqui, também, procura quem é que você acha que seria interessante, né? De trazer para essa bancada aqui, pra gente conversar. Quero ouvir a história de alguém. Aí deixa aí nos comentários. Deixa pra aí poder a nos gente comentários conhecer pra a gente história. saber. Vai E é ser um isso. prazer. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.